Um dado importante a respeito de certos problemas ligados aí ao mundo acadêmico, ligado ao ensino, que muitas crianças, muitos adolescentes podem passar e até mesmo levarem para suas vidas, se refere aos problemas do neurodesenvolvimento. Quando nós pensamos nos problemas do neurodesenvolvimento, podemos citar vários, pessoal, desde alguns dentro dos seus espectros que são mais debilitantes, que vão fazer com que o sujeito tenha determinadas dificuldades em executar determinadas tarefas, tenha determinados desempenhos socialmente requeridos, até mesmo com que esse sujeito tenha dificuldade para realizar atividades de vida diária. Quando nós pensamos nessa situação de atividades de vida diária, caros amigos, nós podemos pensar, por exemplo, numa deficiência intelectual, onde o indivíduo ele vai ter dificuldade em realizar duas ou mais atividades de vida diária na questão de resolução de problemas, tá? Na deficiência intelectual, nós vemos muito presente aí, dentro dos testes que são aplicados, scores abaixo de uma determinada pontuação, fazendo com que o sujeito tenha certas dificuldades na questão de resolução de problemas, tá certo, pessoal? Por outro lado, nós podemos ver também outras dificuldades mais específicas, como falar da descalculia, né? Dislexia, que são a descalculia é a dificuldade que o sujeito tem na resolução de problemas dentro do escopo aí da matemática, e que esse problema, quando se pega o histórico escolar do indivíduo, ele está presente há um longo tempo, não é algo apenas de um determinado período. Os especialistas dizem que quanto antes intervenções psicopedagógicas e pedagógicas sejam apresentadas para esse sujeito, melhores são os resultados e melhor é o prognóstico aí dele, tá certo, meus amigos? Por outro lado, nós podemos ver que, diferente desses distúrbios, que são fatores neurobiológicos, neurofisiológicos, que podem estar comprometendo o desempenho do sujeito em determinadas áreas acadêmicas, nós podemos falar também das dificuldades de aprendizagem, que são relacionadas muitas das vezes a uma inconsistência que os pais podem ter com relação ao ensino do filho, a questão de realização de atividades ligadas àquela determinada matéria, e que no final das contas vem a acarretar um problema muito grande para crianças e adolescentes. Nós sabemos, caros amigos e caras amigas, que a aprendizagem ela conta com fatores decisivos e da necessidade que se tem de repetição de informações para que aqueles conteúdos sejam memorizados. Quando nós pegamos, por exemplo, a descalculia, é importante ver aí determinadas regiões que são relacionadas à memória de longo prazo, uma dificuldade que esses sujeitos terão na fixação dessas informações, que elas não precisam passar por regiões, outras regiões que irão manipular essas informações, como aí se tem a necessidade de uma memória de curto prazo, porque ela já foi armazenada. Tendo-se em vista isso, muitos pais acabam deixando de colaborar com os seus filhos nessas questões básicas, nessas questões primordiais que se referem à repetição dessas informações que são decisivas. O problema disso
é que, em muitas das vezes, determinadas condições de exposição e até mesmo de problemas duradouros em sala de aula podem ser acarretados por esse sujeito que não consegue acompanhar os outros colegas de turma, fazendo dessa forma que possa haver a rotulação, estereótipos venham a ser colocados nesse indivíduo, levando-se até a outros problemas como isolamento e uma baixa autoestima para essa criança ou adolescente que não consegue acompanhar essa turma. Portanto, a avaliação dessas funções é importante, o acompanhamento que os pais terão e devem ter com relação ao aprendizado, ao ensino, a essa rotina de estudos é muito importante, meus amigos, porque quando a gente estuda o processo da memória, falando resumidamente, nós temos memória de curto prazo e longo prazo. A partir do momento que eu começo a repetir determinadas informações por meio da memória de curto prazo, essas informações elas começam a ser retidas e começam a ser levadas para partes do córtex que vão ser armazenadas, sendo que não é necessário que eu repita constantemente essas informações. Tendo-se em vista isso, a aprendizagem é bem sucedida. É claro que não é para aqueles indivíduos que venham a ter algum problema, que aí no caso as avaliações e outros processos são importantes. Portanto, fique de olho no seu filho, mantenha uma disciplina de estudos com ele e para qualquer outras necessidades eu estou à disposição. Um grande abraço, meus amigos.